Amados irmãos, nesse tempo em que a igreja vai nos colocando, chamado tempo operando, a igreja vai nos orientando de como é que nós devemos viver. Nós somos aqui testemunhas da esperança, porque nós temos grande confiança em Deus, sabendo que Deus, nosso Senhor, nos dará todos os meios para nós alcançarmos a vida eterna. Meios materiais e, sobretudo, os meios sobrenaturais. Por isso a igreja a cada semana vai nos orientando, nos ensinando de como é que nós devemos viver. Qual é a nossa verdadeira identidade de cristãos. Hoje ela nos apresenta 3 reflexões muito importantes. Na primeira leitura, São Paulo fala da paternidade de Deus, de onde deriva toda a paternidade. Nos evangelhos, nós vamos ver Jesus fazendo uma cura no dia de sábado e dando verdadeiro sentido para o dia do Senhor. E, por fim, nos chamando a atenção para a necessidade de sermos humildes. Quando ele dá a chave de leitura do evangelho, todo aquele que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Vejamos aqui, São Paulo nos ensina a respeito da paternidade. Toda paternidade vem de Deus, ele nos diz. Quando nós começamos o credo, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus nos ensina a rezar, ele nos diz, quando orar, dizer, Pai nosso que estás nos céus. Deus é nosso Pai. O catecismo romano, ele, falando do Pai, quando começa a explicar o credo, começa com a pergunta, por que Deus é nosso Pai? Deus é nosso Pai, primeiro, porque Deus nos criou. É nosso Pai porque nos conserva. É nosso Pai porque enviou o seu Filho e com o seu Filho Ele nos resgatou. E é nosso Pai porque nos adotou por filhos. Então nós temos a Deus como Pai, não como um ser distante, como um ser que nos causa medo, que nos causa terror, como um ser de quem nós temos que estar constantemente aplacando a ira, como um ser que nos ameaça, mas não, Deus é Pai. E como é esse Pai? Jesus nos mostra, aliás, Israel já sabia um pouco no Antigo Testamento como era essa paternidade divina, e Deus, falando dessa paternidade, dizia, pode uma mãe rejeitar o seu filho, o filho de suas entranhas, ainda que a mãe rejeitasse, eu não te rejeito, Israel. E Deus vai cuidando do povo de Israel, um Deus que providencia, um Deus que está presente. Um Deus que providencia, um Deus que está presente, um Deus que corrige aqueles que Ele ama, e Ele diz, é preciso corrigir aqueles que ama, aqueles a quem se ama. E um Deus que dá a vida, e depois vai dar mandando o seu Filho. Jesus nos apresenta Deus como Pai. Eu vivo pelo Pai. Um Pai que ama o Filho, e que gera o Filho, que ama o Filho desde toda a eternidade. E Jesus nos apresenta o Pai como alguém que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Mas um Pai que governa todas as coisas. Um Pai que providencia. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. O Pai sabe das vossas necessidades. Antes mesmo de pedirdes, Ele sabe. Mas um Pai que acolhe nossos pedidos, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Um Pai que ama de tal forma que dá o sol aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Mas um Pai que alimenta o seu Filho,
porém que quer que o filho reconheça que depende do pai. Por isso Cristo diz, quando um filho pede ao pai um peixe, o pai não vai dar um escorpião. E se um filho pede ao pai um pão, o pai não vai dar uma pedra. Se vós que sois pais e sois maus, Jesus quer dizer, sois pecadores, não tendes coragem de dar ao filho, de não dar ao filho aquilo de que o filho necessita, o Pai do céu, Ele dará tudo aquilo de que nós necessitamos. Porém, Ele quer que nós peçamos para reconhecermos que nós dependemos dEle em tudo. É este Pai que acolhe o filho quando o filho sai de casa, ou seja, quando cai no pecado e o filho volta arrependido. É um Pai misericordioso. Este é o Pai que Jesus nos apresenta, e esse Pai é Deus. Santa Teresinha, nos seus escritos, entendeu muito isto e dizia: eu quero ser como criança nos braços do Pai, e eu sei que o Pai vai me conduzir. E Teresinha aprendeu quem é Deus, Deus como Pai, olhando muito a referência do seu pai, o Luís. Por isso, cada pai deve ser em casa uma imagem dessa paternidade de Deus. Um pai que cuida, um pai que ama, um pai que dá segurança, um pai que é firme, mas é doce, amável, mas é firme. Um pai que providencia, um pai que está presente, um pai que conduz. Esta é a figura paterna de Deus que se faz presente no lar, na figura do pai. Infelizmente hoje nós temos vários problemas com relação à vivência dessa paternidade em família. A primeira, que em geral nas famílias, devido a essa grande revolução cultural que nós enfrentamos nos últimos tempos, o pai não é mais essa figura viril. E quando falo viril, não quero dizer do ponto de vista sexual, do ponto de vista carnal, de ser macho, não nesse sentido, mas viril no sentido de ser homem firme, que seja educado, mas seja firme, que conduza a sua família no caminho certo, que tenha voz em casa, que seja a cabeça da família, não para oprimir, mas para servir, mas para conduzir com segurança. A família precisa dessa figura paterna em casa, que é, na verdade, a imagem de Deus dentro do lar. E como eu vejo Santa Teresinha, ela conheceu o Pai do céu e se colocou como criança nos braços do Pai com toda a confiança. Assim também os filhos devem, olhando o pai em casa, conhecerem a paternidade de Deus, da qual o pai em casa é a imagem. Por isso, os homens precisam serem realmente homens. Um homem indeciso, mole, preguiçoso, e vive choramingando pelos cantos da casa, e não sabe o que fazer, preguiçoso, não vai expressar de modo algum essa paternidade de Deus, de modo algum. Então é importante que nós nos corrijamos nesse ponto, porque infelizmente isso está em falta, e a família católica, ela tem um patriarca, que é o pai. E quando a gente fala família, patriarca, tem um patriarca, fica todo mundo desesperado. As feministas pulam da cadeira, como se fosse machismo. Não, é a imagem de Deus. É claro que existem abusos, onde entra a natureza humana, mas o pai é essa figura que serve e que conduz a sua família, que deve ser amado, respeitado, e diz, deve ser firme e doce.
Equilibrar isso não é fácil. Deus é Pai no seu Filho, Jesus. Nós fomos adotados por Ele como Pai. Uma adoção diferente daquela a que nós estamos acostumados aqui na Terra, uma adoção apenas no papel, né? Mas a adoção de Deus, nós passamos a participar da sua vida, da vida divina pelo batismo. São Paulo usa a expressão: nós fomos enxertados no tronco que é Jesus Cristo. Isso nos dá muita confiança nele, para nos entregarmos e deixar que Ele conduza a nossa vida. Por isso Jesus nos diz: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O ser criança é sempre estar nos braços desse Pai do céu, que sempre nos guia e sempre nos cuida. Até os pais aqui da terra devem viver esta confiança com o Pai do céu, porque exercer a paternidade aqui na terra deve ser com humildade também. No segundo ponto, Jesus nos mostra no Evangelho a figura daquele homem que sofria de hidropsia, os membros inchados. Nós conhecemos hoje com o nome popular de barriga d'água. Pessoa muita sede, e quanto mais tem sede, mais tem. Às vezes se faz a drenagem e a pessoa volta a crescer. Essa foi sempre colocada a figura do homem pecador, mas do pecador inveterado que se envolve nas paixões. E quanto mais se envolve nas paixões, mais se torna escravo dela. Mas o que Jesus quer dizer aí, porque era um dia de sábado, e para os judeus, sobretudo os fariseus, eles tinham o sábado com tanta formalidade que contavam até quantos passos deveriam dar no dia de sábado. E estavam ali observando Jesus, como diz o evangelista, porque queriam pegá-lo em alguma palavra ou alguma atitude para poder condená-lo. Já tinham decidido que não iriam acolhê-lo. Agora só faltava pegar o motivo para condená-lo. E Jesus só fez uma pergunta: é lícito curar em dia de sábado ou não? O termo curar em Sagrada Escritura pode ser também substituído por salvar. É lícito salvar em dia de sábado ou não? E Jesus não espera a resposta, mas provoca: é lícito ou não? E Jesus então faz aquela cura, salva aquele homem. Depois coloca uma questão: qual de vós que tendo caído um filho ou um boi num poço em dia de sábado não o salva? Depois, em outro momento, Jesus vai dizer: o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. E dá o verdadeiro sentido do descanso. Sabemos que o sábado foi substituído pelo domingo. Para o cristão é o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, o dia da nova criação, do novo tempo que começa. Também o dia em que o Espírito Santo vem sobre a igreja, começa um novo povo de Deus, de modo visível e claro, ou público, como dizem alguns estudiosos. O fato é que nós temos o domingo como o dia do Senhor. E o sentido do domingo é ser esse, né? Ser o dia do Senhor. Não o dia da formalidade, embora tenhamos também formalidades, mas seja o dia dedicado ao Senhor. O dia, a igreja coloca isso de modo muito simples: dedique o dia ao Senhor. É o dia de descanso e dia de Deus. Dia de descanso porque é o dia de você, Deus te dá 6 dias e no 7º dia Ele quer que descanse. E esse descanso é um descanso no Senhor, um descanso na família e um descanso na igreja. E o magistério da igreja nos esclarece isso. O homem precisa descansar, precisa ir à missa, então descanso na igreja, precisa
descansar em família. Então o dia de domingo se torna o dia do descanso de Deus, da igreja, da família. Esse é o verdadeiro sentido. Na verdade, é o dia da caridade por excelência, em que o homem para, durante a semana tão cheia de tantas ocupações, ele tem que parar. Parar para pensar no principal, no verdadeiro sentido da sua vida. Então o domingo para nós é esse dia. E é o dia que se abre para o domingo eterno. Vamos à igreja, a igreja nos coloca como mandamento ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, exatamente porque é o dia que obrigatoriamente nós temos que ir à missa para renovarmos, diante do sacrifício do Calvário presente no altar, a nossa aliança com Deus. A aliança que fizemos no nosso batismo e que é renovada em cada domingo, em cada Santa Missa. No terceiro ponto, Jesus, olhando lá que os homens estavam escolhendo os primeiros lugares, Jesus chama a atenção e nós escolhemos os últimos lugares. No discurso é muito bonito, mas quando chega na prática, nós temos muita dificuldade de aceitarmos as humilhações. Queremos sempre estar à frente. Se alguém passa por mim, não fala, eu critico. Se não faz aquilo que eu penso, do modo que eu penso, eu critico. Se me maltratam, eu não sou capaz de relevar, de perdoar, e sempre carrego as mágoas no meu coração, muitas vezes por anos e anos. E a mágoa é sempre fruto do orgulho ferido, como dizem os santos padres. Perdoo, mas guardo mágoa. Não perdoei, porque o perdão me leva a uma nova criação com relação àquela pessoa a quem eu perdoei. O que nosso Senhor quer de nós é que nós sejamos humildes, pequeninos. E voltamos à questão da paternidade. Quem não se fizer pequeno, e Jesus nos diz, se não vos converterdes e não vos tornardes pequenos, não entrareis no reino dos céus. Por isso não nos exaltemos diante dos outros. Uma das características do orgulhoso é se exaltar, falar muito das suas proezas, das suas qualidades. É uma espécie de narcisismo expresso diante dos outros. Eu sou o melhor. E quando é acometido de alguma falta, sempre dá uma desculpa. Nunca reconhece, sempre se desculpa. Portanto, sejamos humildes. A humildade é a base de todas as virtudes e é a nutriz de todas elas. E nós sabemos se somos humildes na medida em que nós somos capazes de sofrer as humilhações, até as próprias humilhações das nossas quedas. E Deus muitas vezes as permite exatamente para que nós nos humilhemos e reconhecemos que não somos nada sem a graça de Deus. Sem Deus não somos nada. Nem diante de Deus, nem diante dos outros. Por isso, graças a Deus somos humilhados. Porque só assim nós crescemos. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que interceda por nós para termos a graça de confiarmos muito nesse nosso Pai, a quem nós devemos sempre atender. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não se faça a minha vontade, mas sim a vossa, como disse Jesus no Horto das Oliveiras. Peçamos a graça a Nossa Senhora de guardarmos os mandamentos da igreja, sobretudo de termos um domingo santo, e não como um dia de pecados. E peçamos a graça de sermos humildes, como Maria olhou a humildade de sua serva, e ela disse, e ela é esse exemplo para nós. E que a graça de Deus permaneça em todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.